Hello there, my name is Marcelo Dutra and I'm your teacher. Welcome back to our series Wave Online English. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para você como formular frases em inglês extremamente simples. Você só precisa partir do simples para a busca do complexo. As pessoas tendem a imaginar que formular frases é algo extremamente difícil em inglês. Então nesse vídeo eu vou mostrar para você como é fácil fazer isso. Não é algo difícil, muito pelo contrário. E aí, aqui entra um ponto crucial para a sua aprendizagem linguística. Você vai precisar de mostrar para o seu cérebro que o inglês não é difícil, que o inglês é fácil. E como é que a gente faz isso? De uma forma prática, sempre. A forma prática vai ser sempre a melhor. É óbvio que você pode utilizar comandos audíveis para o seu cérebro entender. É óbvio que você pode usar celebrações quando você conseguir falar o idioma. É óbvio que você pode utilizar inúmeras outras ferramentas para isso acontecer. Mas no dia de hoje eu quero mostrar para você como você pode utilizar a formulação de frases para fazer com que o seu cérebro entenda o comando de que inglês não é difícil. Pô, Marcelo, mas fazer frases, formular frases, eu vou precisar de ter fluência para isso, não vou? Eu vou precisar saber falar em inglês, não vou não? Eu falei assim, olha, de certa forma não. E lembrando que nós estamos partindo exatamente do simples na busca do complexo. Então como é que eu faço algo, como é que eu formulo uma frase com essa ideia do simples? Simples. Eu começo com um sujeito, depois eu junto esse sujeito a um verbo, e logo em seguida eu coloco um complemento. Por exemplo, I speak English. Então você coloca o sujeito I, coloca o verbo speak e coloca o complemento English depois. Tá? Eu não vou entrar em detalhes gramaticais. Isso não é um objetivo aqui, acredito que não seja o seu objetivo também. A maioria das pessoas apenas desejam falar inglês. E se eu começar a passar gramática para você, termos gramaticais, eu acho que isso pode, inclusive, bloquear o seu cérebro devido a todas as experiências que você teve com o português no passado, não é mesmo? Então, o nosso objetivo aqui é fazer você falar de fato. E para falar de verdade, você vai precisar de algo mais prático, mais sucinto, mais realístico. E como é que a gente faz isso? Voltando ao simples. Sujeito, verbo, complemento. Sujeito, verbo, complemento. Então vamos lá. O que é um sujeito? Sujeito é eu, tu, ele, nós, vós, eles. Em português, isso ainda me complica. Em inglês, I, you, he, she, it, we, you and they. Esses são alguns dos sujeitos em inglês. Falei rápido demais? Eu sei, porque não é o intuito aqui. O intuito é você entender o que é um sujeito. Então, eu, tu, ele, nós, vós, eles são sujeitos. Só que esses sujeitos podem ser trocados por nomes, então, ou nomenclaturas. Por exemplo, suponhamos que eu esteja falando do professor, teacher. O teacher, como em inglês teacher não tem gênero, ele pode ser tanto he quanto she, tá? Mas ainda assim será um sujeito, será o teacher ou a teacher. Em português a gente ainda tem essa questão do gênero que realmente complica. Em inglês nós não temos isso, que realmente simplifica. Então vamos lá. Teacher é um exemplo de um sujeito utilizando uma nomenclatura. Marco é um outro exemplo de um sujeito utilizando um nome. E aí eu posso utilizar um pronome, né? Como I, ou you, or he, ou she, ou it. São tantos, são os pronomes que nós temos em inglês. Ok, até aqui acredito que você chegou a compreender o que eu estou dizendo, não é mesmo? E compreender, nesse momento, é o nosso foco, tá bom? Nosso objetivo. A retenção, ela virá daqui a pouquinho, mas a compreensão de forma consciente é o que a gente está tratando aqui agora. Segundo ponto, verbo. Então, eu preciso entender o que é um verbo. Verbo é tudo aquilo que eu uso que se refere a uma ação. Tá? Então, estou falando de alguma ação, seja ela qual for, é um verbo, uma palavrinha, como, por exemplo, jogar, como, por exemplo, brincar, como tocar, como andar, como trabalhar, como fazer, como sorrir e tantos outros. Esses são verbos. E em inglês nós também temos esses verbos.
Então eu vou precisar desse verbo. Aí eu vou ter que saber como conjugar esse verbo, não é mesmo? Não exatamente. Por que não, Marcelo? Porque em inglês a conjugação dos verbos é extremamente simples. Inclusive, eu já mencionei aqui para você, em vídeos anteriores, dentro dessa série Wave Online English, a conjugação de verbos no passado e no futuro. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o presente. E o presente, nós na verdade não utilizamos o presente para falar do presente, não é mesmo? Em português também, olha, repare só. Nós utilizamos o presente para falar sobre hábitos, sobre ações habituais, sobre tudo aquilo que nós fazemos com frequência. É para isso que usamos o presente. Em inglês é a mesma coisa, funciona do mesmo jeito. E aí, a conjugação dos verbos em inglês ela é tão simples, tão simples, tão simples, que a única alteração que acontece é em frases afirmativas para he, she, it, que é a terceira pessoa do singular, só. Então, se eu for falar de he, ou dele, ou dela, ou disto, de alguma coisa, por exemplo, uma caneta, isto. Se eu estiver falando de alguma coisa, é o it, ou melhor dizendo, tudo aquilo que não for pessoa é o it, que pode ser também o seu cãozinho, seu animal. Se eu estiver falando desses três, então eu sou obrigado a colocar um S no finalzinho desses verbos, na maioria deles, a grande maioria. Nós temos apenas uma exceção, que é o verbo have, e eu, inclusive, tenho um vídeo aqui no canal, no nosso canal na Wave Imersão Linguística, tem um vídeo falando somente do verbo have, você pode assisti-lo, pode procurá-lo aí. E existe o verbo to be, que é o verbo diferente, que não é nem considerado uma exceção porque ele é simplesmente o diferente, tá? Mas a grande maioria, ou seja, 99,5%, não, 99,8% dos verbos em inglês utiliza-se essa regra para serem conjugados no presente afirmativa. Então vamos usar o verbo play como exemplo, tá? Jogar. I, sujeito, play, verbo, soccer, ok? Que é o complemento, futebol. I play soccer. Ponto. Se eu for falar dele, como o João, meu amigo, que ele joga futebol, eu digo João plays, e aí eu utilizo esse S, plays soccer. Olha que interessante. É só isso. Ah, Marcelo, eu quero falar de nós. We play soccer. O verbo permanece o mesmo. Quero falar deles lá, ó, aqueles lá, ó. They play soccer. Entende? You play soccer. Olha só como é que é fácil. A única coisa que a gente precisa se preocupar é com a terceira pessoa do singular e somente na afirmativa. Por quê? Porque quando nós negarmos e quando nós questionarmos alguma coisa, o verbo fica normal para todos os sujeitos. Olha que legal. É muito simples, muito simples. Então, o que eu preciso que você faça é que você crie frases para si, utilizando esse conhecimento que lhe foi passado agora. Sujeito, verbo, complemento. Ah, Marcelo, mas como é que eu vou fazer isso? Eu não sei nada de inglês. Google Tradutor ou um dicionário, propriamente dito. Se você tiver o dicionário em papel em casa, utilize o dicionário. Se não, vá para a internet mesmo. O Google Tradutor é o seu dicionário virtual. Então você pode utilizá-lo sem maiores problemas. Agora, uma vez formada a frase, e aí, por favor, parta do simples. Faça frases simplificadas, não frases complexas, frases simplificadas. E aí, quando você formular essas frases, não formule muitas frases. Vamos tratar aí... Vamos começar com 5, pode ser? 5 frases? Faça 5 frases simples. Comece falando sobre você. Faça umas 2 frases sobre você, depois pode falar um pouquinho sobre um amigo seu, uma amiga sua, ou seu pai ou sua mãe, uma pessoa que você conhece. Formule mais umas 2 frases dessa e coloque uma frase onde vocês estão em conjunto, algo que vocês fazem em conjunto, tá? Criando essas 5 frases, depois de criar essas 5 frases no papel, você irá praticar, porque toda teoria precisa de prática, senão ela não funciona. E aí a prática te levará à perfeição. E como é que essa prática vai acontecer? Simples. Você vai pegar essas frases e vai repetir essas frases para si mesmo todos os dias.
o tempo todo, todas as horas que você puder, enquanto você está tomando banho, enquanto você está lavando louça, enquanto você está em qualquer circunstância, em qualquer momento, o tempo todo você vai repetir para si mesmo essas frases. E o que vai acontecer é que essas frases se tornarão tão naturais para você, tão naturais, que vai chegar um momento em que você não vai precisar mais pensar para falar. Você vai simplesmente lembrar o que elas representam e aí isso estará associado a essa imagem, estará associada a esse conteúdo linguístico que vai casar e você vai adquirir fluência. Fluência é falarmos naturalmente. E você, para adquirir essa fluência, precisa dessa prática. Então, formule essas frases, coloque elas no papel e daí você repita para si mesmo essas frases todos os dias, o tempo todo, todas as vezes que você puder, até que elas se tornem naturais para você. Lembrando que a associação é sempre o melhor caminho. Então, todas as vezes que você lembrar dessas frases, que você for repetir essas frases, alguma imagem referente a essas frases precisam estar associadas. E não as palavras em si, tá bom? As letras não são importantes aqui agora, e sim as imagens. Então, vamos supor que você utilize a mesma frase que eu. I play soccer. Quando eu falo I play soccer, é inevitável para o meu cérebro não lembrar de quando eu estava lá jogando futebol, né, chutando a bola e tal. A recordação, a memória vem automática no meu cérebro. Então, isso vai acontecer com você também. Quando você for formular essas frases em inglês, elas precisam estar associadas às imagens que você já possui aí do português. Não são as palavras, mas sim as imagens dessa ação que você está se referindo agora no novo idioma, tá ok? Fazendo isso, você será capaz de formular frases em no time, muito rapidamente, sem maiores dificuldades. E a partir do momento que você formular essas frases, que você começar a praticar essas frases e que elas se tornarem reais para você, naturais para você, você vai perceber que isso vai lhe dar um prazer, e o seu cérebro vai lhe ajudar a formular novas frases, e novas frases, e novas frases. Lembrando que a comunicação, para termos comunicação, nós precisamos saber perguntar e responder. Por isso nós temos o nosso vídeo que foi gravado aqui sobre WH Questions, que é um vídeo, que são vídeos, na verdade, que eu dividi WH Questions em alguns vídeos distintos. São vídeos específicos para que você saiba perguntar em inglês. Isso é extremamente importante. Passei também respostas ali nesses vídeos, o que ajuda bastante, mas também agora, nesse momento, está na hora de você formular as suas próprias frases, para que você possa expor aquilo que você está vivendo, aquilo que você está pensando naquele momento para o outro indivíduo, tá? E assim você conseguirá ter comunicação. Se esse vídeo fez sentido para você, lembre de curtir, compartilhar, comentar. Vamos ajudar fazendo essa roda do bem girar, né? Entregando esse conteúdo para outras pessoas, para que outras pessoas que também, assim como você, precisam do comportamento linguístico, possam assim adquiri-lo. Meu nome é Marcelo Dutra, eu lhe vejo mais uma vez amanhã em mais um vídeo da nossa série Wave Online English. Até! Take care and bye bye!